Olá a todos vocês, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui. Júlia novamente. Hoje nós vamos conversar sobre um tema também muito frequente no ambulatório do médico do esporte, também muito frequente em qualquer consultório aí, porque é a dor no joelho, a dor na região anterior do joelho, que é super comum também. Chega mais, puxa seu cafezinho aí. Puxa seu cafezinho é ótimo, né? Pega seu cafezinho, que eu também já peguei o meu, e vamos começar. Bom, aqui tá só o desktop para vocês. Vamos começar a aulinha. O roteiro funciona da mesma forma que na aula passada, tá bom? Vamos falar um pouquinho da doença em si, da fisiopatologia, como que faz o diagnóstico a partir da clínica e depois como que funciona na prática em relação à prescrição do tratamento com o exercício, tá certo? Então vamos lá. Bom, o que seria a dor patelofemoral? A dor patelofemoral é aquela dor que é ao redor da patela ou na parte posterior da patela, ou seja, na parte anterior do joelho. É a dor no joelho que a pessoa queixa para você, principalmente desencadeada por movimentos de flexão dessa articulação. E isso vai acontecer quando? Durante agachamentos, durante subir e descer escadas ou até mesmo na corrida. E para falar que é uma dor uma síndrome da dor patelofemoral, nós temos que excluir outras causas aí subjacentes, como principalmente doenças crônicas. Se for, por exemplo, uma região em tendão patelar, a gente vai falar que é uma tendinite patelar, certo? Ou se tiver algum grau de comprometimento ali de artrose, a gente vai falar que é uma osteoartrose, pode ser uma artrite reumatoide. Então a gente tem que excluir outras causas primeiro. Em relação à epidemiologia, de 25 a 40% das queixas de dor no joelho em indivíduos que praticam atividades físicas, sendo que acontece o dobro nas mulheres em comparação aos homens, tá? Numa proporção de 2 para 1. Da faixa etária ali dos adultos jovens, de 20 a 40 anos. E como que acontece essa dor? Bom, eu vou só mostrar para vocês inicialmente essa musculatura da coxa, que vai ser importante para a gente entender. Então, deixa eu pegar o pointer aqui. Essa aqui é a coxa, é o quadríceps, na visão frontal. Eu quero que vocês destaquem aqui o quadríceps, principalmente o músculo vasto medial, que é aquele bonito que fica saltado ali perto do joelho. Tá, grava esse vasto medial aí, porque a gente vai ver que ele vai estar fraco, hein? E aqui, em relação à coxa da vista lateral, certo? Eu quero que vocês gravem o trato iliotibial, a banda iliotibial, tá? Essa é a banda iliotibial, retináculo lateral da coxa, e aqui atrás, no posterior de coxa, a gente tem os músculos isquiotibiais, que a gente chama. Grava ele aí que a gente vai ver que ele vai estar encurtado também. Quem não conhece o joelho, prazer joelho. Deixa eu apontar aqui. Pronto. Essa é uma vista frontal também do joelho e temos alguns pontos importantes para a gente saber, para entender como que acontece. Aqui a gente tem a patela, temos um tendão que liga a patela, o resto da musculatura da coxa, que é o tendão quadricipital, tá? Aqui é aquele vasto medial, aquele músculo bonito que eu mostrei para vocês. Bom, a gente também vai ter o tendão que liga a patela à face anterior da tíbia, né? A tuberosidade da tíbia. E esse é o tendão patelar. Lembra que eu falei? Às vezes a gente tem uma tendinopatia nessa região, tá? E aí a gente não vai chamar de dor patelofemoral. Fora isso, a gente tem os ligamentos, né? O colateral lateral, colateral medial, temos os cruzados aqui atrás do tendão patelar, temos os meniscos e temos a cartilagem articular. Isso aqui é importante saber também porque vai ser nessa região aqui, certo? A cartilagem articular, essa aqui em cinza, ela é desprovida de terminações nervosas. Deixa eu tirar eu aqui para vocês verem, apesar de que acho que eu não vou estar atrapalhando muito, não. Mas deixa eu tirar, vai. Essa cartilagem articular, como ela não tem terminações nervosas, a gente se indaga por que que dói, né? Então,
Geralmente essa dor ela é atribuída por uma desorganização dessa estrutura fibrosa, lá numa zona intermediária que a gente chama dessas fibras de colágeno, que elas ficam sujeitas a essas placas ósseas aqui sobrejacentes. Ó, veja, essa parte cinza da cartilagem articular é essa parte aqui, ó. E veja que ela está em contato direto com a patela, tá certo? Então a dor patelofemoral, ela acontece nessa região aqui, ó, atrás da patela, região anterior do joelho. E aí essas variações de pressão, elas vão atuar como um estímulo doloroso, só que nas terminações nervosas da placa de osso subcondral, né? Então é por isso que dói. E aí esse processo doloroso vai ter associação com alterações biomecânicas. Alterações essas que vão ser atribuídas a uma sobrecarga da musculatura extensora, do mecanismo extensor do joelho, porque isso aí vai afetar a congruência dessa articulação, certo? E vai colaborar sempre para forças de lateralização da patela. Então, uma tendência constante de ficar lateralizando a patela. Isso vai ser combinado, então a fraqueza desse vasto medial vai ser combinado com um encurtamento daqueles músculos aqui da parte lateral do joelho, né? Então um encurtamento da banda iliotibial. E aí, como mostrei para vocês, além de alterar o alinhamento patelar, temos forças de lateralização ali que vão ser mais presentes. Além disso, a gente pode ter uma associação do ângulo Q aumentado. Esse ângulo Q, ele vai se dar através de um ângulo entre a espinha ilíaca anterosuperior e a parte medial da patela, e a parte medial da patela com a tuberosidade anterior da tíbia. Então a gente traça essas duas retas e a gente tem esse ângulo Q. Nas mulheres, ele já é normalmente aumentado em relação aos homens, tá? Só que a gente vai ter um aumento maior ainda desse ângulo Q, colaborando aí com essa fisiopatologia, com esse desalinhamento no plano, tá certo? Outras coisas também que podem estar erradas é o alinhamento vertical, digamos assim, da patela, ou seja, quando a gente tem aquela patela alta ou até a patela baixa também, são implicadas aí como colaboradoras do surgimento dessa condropatia. Outra coisa que pode estar acontecendo também é um pós-operatório, um pós-intervenção, pós-infiltração ou pós-procedimentos mesmo, que vão fazer com que evolua com essa condropatia e uma facilitação desse processo aí, né? Então, um pós-operatório por microtraumas associados aí mesmo, tá certo? Em relação ao ângulo Q, só para eu não esquecer de falar, os valores normais eles variam conforme a referência, né? Então a gente pode ver referências citando de 13 a 15 para um valor de normalidade para homens e de 18 a 20 como valor de normalidade para as mulheres, tá bom? Bom, em relação à condropatia patelar, a gente pode ter algumas classificações. Essa primeira classificação aí, que é de Outerbridge, é uma classificação artroscópica. A gente vê o envolvimento, no caso da dor femoropatelar, um envolvimento que acontece de profundo e vai superficializando. Se você pega essa classificação de Outerbridge, isso fica bem evidente, né? A gente pode chamar de condromalácia, mas é um termo que está em desuso, né? Justamente porque ele é muito específico, né? Ele fala de erosão, ele fala de diminuição de mucopolissacarídeos dessa matriz cartilaginosa, né? Alteração de matriz e fibras de colágeno, então a gente coloca nesse contínuo, nesse espectro aí da síndrome da dor patelofemoral. E aí eu trouxe essa imagem para que vocês vissem aí como que ele vai de profundo e vai superficializando, tanto que as classificações ao lado, que são classificações da ressonância magnética, né, elas são classificações que vão aumentando o nível de gravidade a partir da superficialização da lesão, tá certo? E isso vai se contrapor até com a osteoartrose, porque a osteoartrose ela vai superficial primeiro e vai aprofundando ali a lesão. Em relação à apresentação clínica, é importante que vocês saibam, porque depois eu vou falar, é o que dá o diagnóstico será clínico, né? Então, como que é o quadro clínico? É uma dor peripatelar,
principalmente com a flexão do joelho, como eu falei para vocês, que pode ser gradativa ou aguda. Pode haver crepitação durante a flexão do joelho, inclusive muitos pacientes perguntam, doutora, meu joelho estrala muito, isso é normal? O joelho estrala, é normal. Todas as articulações, elas costumam estralar. Tem essas crepitações. O que não é normal é doer. Então, desde que eu entrei no CrossFit, que eu aumentei a minha amplitude de agachamento, que eu melhorei minha mobilidade, meu joelho direito, ele passou a estralar. Então, eu quebrei a paralela, ele estrala, mas ele não dói. Então, tá tudo bem. Isso daí serve para você também. E aí também pode ter uma dor que vai se elevar ao se manter muito tempo sentado ou em ortostase. Como fatores de risco, né, que vão aumentar o risco de surgimento dessa doença, a gente tem o sexo feminino, como a gente viu, o aumento do ângulo Q ou qualquer outras alterações anatômicas e estruturais ali da região do joelho que vocês conheceram, a fraqueza do quadríceps, sobretudo da musculatura do vasto medial, ou encurtamento dos músculos de lateral e posterior da coxa, né, como a banda iliotibial, até mesmo músculos mais proximais estabilizadores ali, como os glúteos, certo? E o valgo dinâmico importante durante os exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é o valgo dinâmico. Valgo, genovalgo ou joelho valgo é aquele joelho medianizado, certo? Tem gente que não tem o joelhinho torto, não, mas ao executar algum movimento, ele se torna um pouquinho mais medianizado. Aí eu trouxe esse primeiro exemplo aqui, que parece, na minha opinião, ser um búlgaro, só que eu trouxe também para exemplificar a corrida, né? Então, olha só como que o joelho dele medianiza, né, com a flexão do joelho. E aí esse seria o joelho valgo dinâmico, seria o valgo dinâmico. Outro exemplo aqui na execução do leg press, né? Então a gente tem o que seria uma execução adequada, que é o que a gente explica, então sempre apontar a pontinha do pé para fora e deixar o joelho seguindo nessa linha da pontinha do pé, não deixando que o joelho ultrapasse. Quando você vê seu joelho de cima, você não pode deixar que ele ultrapasse o pé, porque aí você vai também sobrecarregar seu joelho. Então tem que jogar a bunda um pouquinho para trás, para que você sempre visualize a pontinha do seu pé, mas sempre jogando o joelho mais abertinho nessa direção, né? Que é o que exemplifica aí nessa imagem. E não deixar ele medianizar. Outro exemplo ali embaixo durante o agachamento, tá ali o back squat, um exemplo dela medianizando o joelho e um exemplo dela abrindo bastante esse joelho, certo? Olha só que bonito. E aí eu pergunto para vocês, o valgo dinâmico ele é sempre problemático? Bom, a gente tem aqui o exemplo de uma atleta de elite fundista que provavelmente está quebrando um recorde aí pessoal ou mundial, já que ela está bem feliz e não tem ninguém atrás dela, né? Então, se ela estivesse chegando por último, ela não estaria tão feliz assim, então acredito que ela esteja chegando em primeiro sim. E a gente vê, então, será que é sempre problemático? Será que a gente sempre tem que estar corrigindo algum erro de biomecânica? Porque a gente tem ali os parâmetros considerados corretos de uma biomecânica ideal e muitas das vezes os atletas de elite, eles não respeitam esses parâmetros e ainda assim a gente costuma deixar. Não só seguindo aquela máxima de que não se mexe no time que está ganhando, mas às vezes você ficar corrigindo esses pequenos pontos ali da biomecânica pode acabar decorrendo num decréscimo de performance nesses atletas. Então, se por exemplo a nossa atleta aqui, ela está performando muito bem, ela não está queixando dor, a gente mantém, a gente não corrige isso. Isso serve para um atleta de alto rendimento, isso não serve para nós meros mortais. Para nós, meros mortais, qualquer deficiência de biomecânica, qualquer erro de execução vai acarretar em lesão. Então, na gente, né, pobres coitados atletas do dia a dia, nós vamos sim estar sempre buscando uma execução perfeita, mais próximo possível da perfeição, para evitarmos lesões, tá certo? Bom, em relação ao exame físico, a gente vai ter uma dor na palpação ali da parte da patela, né, ao redor da patela, a gente pode ter a crepitação. Se tiver muito inflamado ali na sobrejacente, pode ter um aumento do volume articular, um derrame articular, né, então a gente pode ter um sinal da tecla ali na patela e a gente pode ter dor durante a manobra do Duck Walk Test ou Childress Test,
que é um movimento que inclusive a gente faz para fortalecer essa musculatura acessória, que é andar agachado. Então a gente tenta andar agachado e ver se isso vai reproduzir dor nesse caso aqui, para auxiliar no diagnóstico também, né? Vamos avaliar trofismo, vamos avaliar a força do quadríceps, avaliar se ocorre a superiorização ou a lateralização da patela durante a extensão. Então, o joelho está aqui, quando você estende, você vê se essa patela tende a se lateralizar, né? Às vezes tem até uma frouxidão ali, né? E aí é o sinal do J. E pesquisar a hipo ou hipermobilidade patelar, que é a manobra de raspagem. Como que a gente sabe isso? A patela, ela tem uma largura, tá? Aí você pode estar medindo essa largura, e aí quando você faz a raspagem, que é trazer para lateral ali a patela, se essa patela se move menos do que 1/4 dessa largura, ela é uma patela hipomóvel. Se essa patela ela move mais do que 3/4 dessa largura, é uma patela hipermóvel, ela tem uma translação maior do que 3/4. Então, o diagnóstico vai ser justamente com a junção de todos esses fatores aí, aumento de ângulo Q, ou de qualquer outro eixo do membro inferior, os padrões de marcha, os desequilíbrios musculares que você pode estar aferindo com a dinamometria, né, isocinética, por exemplo. Aí temos alguns testes aí, teste de Zolen, é você comprimir a patela e pedir para o paciente contrair o quadríceps, e isso vai reproduzir dor no paciente. Tem esse teste de Rabot também, que você faz uma raspagem dessa vez crânio caudal, né? Então vertical, superior para inferior, e isso vai reproduzir dor também. Tem aí várias manobras de compressão, que nem eu mostrei para vocês, as raspagens, o teste de apreensão, que é você meio que simular que vai lateralizar essa patela, simular que vai fazer aquela lateralização e superiorização, a pessoa já fica apreensiva, é literalmente deixar a pessoa apreensiva, porque ela tá ali vendo a iminência de uma subluxação, de uma luxação, e ela fica apreensiva, né? Então você simular isso e atestar também a mobilidade patelar. Em caso de falha do tratamento clínico, Em caso de falha do tratamento clínico, ou então na suspeição de outros motivos ali para aquela dor no joelho, você pode estar lançando mão dos exames de imagem, tá certo? Ou para fazer diagnósticos diferenciais. E aí a gente vai ter a radiografia de joelho e axial de patela, tanto para observar a anatomia, as congruências articulares ali em relação à localização da patela, os graus de inclinação, ver se tem fratura também. A gente pode estar fazendo a TC, que vai avaliar essa TATG, que é um índice aí que representa esse grau de lateralização, justamente medido a partir da sobreposição das imagens axiais da patela e da tróclea, ali com a tuberosidade anterior da tíbia. Você pode estar lançando mão da ressonância magnética. Espera aí que acho que o moço da água chegou. Rapidez. Arou. Bom, eu acho que eu estava na ressonância magnética. A ressonância magnética também permite avaliação de todas as estruturas, é ótima, uma avaliação bem completa, assim como a artroscopia, que você já vai fazer uma visualização ali da anatomia local e, se preciso for, você já consegue intervir, já consegue resolver algum problema. Se tiver alguns debris, restos de tecido ali, você já consegue estar fazendo uma lavagem, um desbridamento ali da região, perfeito? Em relação aos diagnósticos diferenciais, vejam que são os mais diversos aí, principalmente a osteoartrose de joelho, as tendinites que eu comentei, né, do tendão quadricipital, patelar, bursites, fraturas, rofites, lesões das mais diversas doenças crônicas, artrite reumatoide ou alguma manifestação ali de alguma espondiloartrite. Em relação ao tratamento, ele vai ser farmacológico, e, claro, com exercício físico, vou dar uma ênfase aqui na parte do exercício físico. A gente sempre vai dividir esses tratamentos em fase aguda, né, fase de mobilização, e fase crônica, uma fase já de fortalecimento, certo? Em relação à fase aguda, bom, tá gravando. Em relação à fase aguda, a gente vai fazer analgesia,
vai evitar gatilhos ou movimentos que são desencadeadores e optar de preferência pelo aeróbio na piscina. Esse aeróbio pode estar sendo feito também na bicicleta, caso você esteja bem posicionado, evitando uma hiperflexão ali do joelho, né? Sempre evitar imobilizações. O tratamento deve ser, na medida do possível, sempre que possível, ativo. Evitar imobilizações. Em relação à fase crônica, tem que sempre priorizar o emagrecimento, perder peso ajuda a tirar a sobrecarga mecânica desse joelho, certo? Vamos entrar com a fisioterapia e a reabilitação, com ênfase no alongamento, no fortalecimento daqueles músculos do quadríceps, né, o vasto medial, e no alongamento ali, melhorias da flexibilidade dos músculos posteriores de coxa, da banda iliotibial, né? Isso pode ser feito com exercício de cadeia fechada ou de cadeia aberta, lembrando sempre de evitar a hiperextensão, então tá lá na cadeira extensora, evitar essa hiperextensão, sempre deixar, pode colocar a interposição de um objeto para colocar ali uma angulação protetora. Esse daqui é o joelho, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse daqui é o joelho, tá? Então, nessa cadeira extensora, ó, evitar a hiperextensão utilizando uma angulação protetora, beleza? Onde estávamos, fortalecer o sólio também ajuda os músculos ali tibiais anteriores, evitar essa anteriorização tibial, na verdade, fortalecendo os plantiflexores, melhorando também naquela fase de aterrissagem ali, naquela fase de apoio médio da corrida, fortalecer o sólio vai ajudar, evitar saltos e agachamentos com flexão maior que 90 graus, então evitar quebrar a paralela, utilização de técnicas manuais também vão ajudar, né, a massagem ali na fisioterapia, lesões degenerativas ali que tiverem sido associadas, muitas vezes se utiliza os condroprotetores e viscosuplementação. É o que a gente mais vê na prática. Ainda faltam evidências, né, que corroborem com um benefício desse uso, mas a gente também faz muito na prática. Casos selecionados ali com alterações muito grotescas de anatomia ou que vão mostrar pra gente que vai ter muita recorrência dessas dores, a gente pode estar optando pelo tratamento cirúrgico aí com um colega ortopedista avaliando. Bom, lembrando de que a educação do paciente, eu vou até falar aqui mais para frente, então vou acabar passando. Porque esses dois artigos que eu trouxe, eles são dos mesmos autores. São artigos britânicos, um de 2022, onde ele tenta elencar os 6 tratamentos com melhores evidências de benefícios para a dor patelofemoral. E abaixo ele traz um guia de boas práticas, né, para o enfrentamento e o manejo da dor patelofemoral, que basicamente vai trazer aos tratamentos anteriores. Com relação a esses 6 tratamentos que ele elenca, ele coloca terapias direcionadas para o joelho associadas à infiltração perineural de dextrose, terapias direcionadas a joelho quadril, utilização de palmilhas, né? Então ele traz órteses para pés pré-fabricadas, ele fala que essas órteses ajudam ali em evitar a hiperpronação, e melhorar a mobilidade do tornozelo, a melhorar a biomecânica ali da marcha e da execução dos movimentos como forma de melhorar a dor e prevenir que ela apareça, né? Que mais? Ele traz pra gente terapias manuais da patela ali de quadrante inferior, traz também o tratamento combinado de tudo isso, né? Então, acho que se você contar aí vai dar 6. E abaixo ele traz um guia de boas práticas que vai recapitular esses tratamentos que ele trouxe, só que o que ele faz aqui é basicamente recomendar. Ele traz várias diretrizes que, ao meu ver, nada mais são do que o método clínico centrado na pessoa
disfarçado, né? Ou então no contexto da dor patelofemoral, porque ele coloca quais seriam essas boas práticas. Compreender o paciente no seu contexto biopsicossocial, isso com as minhas palavras, né? No seu contexto biopsicossocial, ou seja, entender se ele é sedentário ou se ele é fisicamente ativo, então se ele é um atleta amador recreativo ou se ele é um atleta já que tem um vínculo profissional, né? Entender como que é a experiência dele com esse processo de adoecimento, ou seja, qual que é o grau de comprometimento funcional, né, que a dor traz na vida dele, quais são as características dessa dor para encaixar ele em alguma via de manejo, né, algum fluxo de manejo ali para oferecer o melhor tratamento, né, e oferecer esse tratamento bem direcionado a esse paciente, né, que é bem típico da nossa medicina 3.0 contemporânea aí, né, que é individualizar ao máximo todas as terapias, visto que o que serve para mim não necessariamente vai servir para você, que é o que a gente faz, e também decidir se outras medidas são necessárias. E aí o que acontece? Isso aí a gente sabe o que é, né? O método clínico centrado na pessoa, que é a ferramenta mais utilizada pelo médico de família e comunidade, e por qualquer médico, né? Sem isso a gente não consegue resolver nada. Então, quando alguém for te vender um tratamento milagroso, quando alguém for te vender algum método miraculoso, mirabolante, que foi feito para você, nada mais ele está fazendo do que utilizar o MCCP, né? Uma ferramenta aí antiga e clássica que a gente utiliza na medicina de família e comunidade, tá certo? E aí embaixo, né, como eu tô falando, a diferença é que ele fez o quê? Ele reuniu várias revisões temáticas em meta-análises, pegou essa análise e juntou a entrevistas semi-estruturadas que ele fez online com pacientes e juntou isso com uma discussão em grupos focais. Esse trabalho é basicamente o que eu fiz no meu TCC na medicina de família, né? Então ele fez uma análise quanti com uma análise qualitativa e juntou tudo isso. Esses pacientes deviam ter sido tratados ou acompanhados pelo menos há 6 meses atrás por conta dessa dor, justamente para explorar como que foi desde o diagnóstico até o tratamento e o manejo, né, dessa condição. E também, além dos pacientes, tinham médicos com pelo menos 5 anos de experiência de acompanhamento e segmento desse tipo de pacientes, também para tentar entender como que foi o raciocínio clínico desses médicos. E aí ele sumarizou tudo isso nesse artigo, que é bem legal, né? E vocês podem estar acessando depois. Aqui eu trago para vocês uma meta-análise em redes. A gente sempre vai encontrar meta-análises em redes na hora de comparar tratamentos, né, para comparar os tratamentos com placebo e os tratamentos entre si, né? Então a gente tem aqui essa meta-análise de um estudo dinamarquês que reuniu 22 ensaios com mais de 40 braços de tratamento. 10 desses ensaios, então um pouquinho menos da metade, ele coloca que tinha um alto risco de viés para resultado primário, e também a maioria das comparações ele coloca que teve uma força de evidência baixa ou muito baixa, né? É que não adianta você pegar artigo com falhas metodológicas, a análise global, por mais legal que pareça, né, que é gerar essas redes, gerar o índice de Sucra, o Sucra, é legal, mas se tiver com análises frágeis, o resultado tende a ser também. E aí ele menciona educação isolada, exercício isolado, educação com órtese, educação com exercício, taping, mobilização patelar, órteses, ele vai juntar tudo aí, e a conduta e o wait and see, né, que é esperar e ver, que é o que eles recomendam que não se deve fazer. Se tem alguma coisa para tirar desse ensaio, né, que não se deve esperar em ver, visto que a gente tem um monte de tratamentos que são eficazes pelo menos no curto prazo, né? Então, basicamente, o que ele trouxe de evidência aí pra gente é que a utilização combinada de todas essas técnicas, então, exercício, órtese, bandagem, mobilização, elas sempre vão ser superiores do que esperarem ver pelo menos até 3 meses, e que todas essas abordagens comparadas com a educação isolada vão ter a mesma eficiência ao longo de 12 meses. Ou seja,
têm efeitos semelhantes. Ou seja, é para isso que a gente faz o que a gente faz aqui, e é para isso que a gente tenta ao máximo esclarecer o paciente durante as consultas, porque esclarecendo vocês e munindo vocês das informações do que está acontecendo com o seu corpo, do que pode vir a acontecer, faz com que você enfrente esse processo de adoecimento de forma ativa, sua autorresolutividade aumenta e a chance de você ou se curar ou melhorar muito é muito maior. Então a educação ela é superior em muita coisa, perfeito? É isso, não houve evidências que vão colocar uma abordagem, uma intervenção como superior em relação às outras, todas vão ter basicamente ali o mesmo grau de efetividade. Vou deixar aqui para vocês as minhas referências, estão aqui para vocês printarem. É isso, galera. Obrigada para quem acompanhou até aqui. Como sempre, foi o maior prazer do mundo estar com vocês. Forte abraço e até a próxima!